pessoal, como é que vocês estão? Gente, graças a Deus eu melhorei. E atrasou toda a minha ideia do que eu queria produzir. Eu tô ainda assim, ó, aqui ainda tá meio vermelho. A minha boca, a gente pegou todinha de febre. Depois que eu gravei o último vídeo, eu voltei a ter febre. Voltei a ficar ruim. Precisei voltar a tomar remédio. E foi babado, o negócio foi feio, foi tenso. Gente, eu já fiz, ó, a capa de água. Bebeu todo? Mas, mulher, tu tá ligeira. Então, pessoal, hoje é segunda-feira. Então, eu já melhorei, né? Graças a Deus. E eu espero, né, na minha mente aqui, que essa semana eu consiga tirar o tempo atrasado do que me atrasou na semana passada. Gente, a minha casa ficou um caos, um caos. Eu ainda tô aqui com um catarrozinho assim, mas graças a Deus eu não tô sentindo mais febre, o corpo também não tá mais pesado, né? Então, eu tô... Tu já bebeu tudo de novo? Ainda tem. Gente, ela tá num negócio tomando isso aqui, ó. Aqueles leite fermentado. Misericórdia, essa menina tá parecendo um trator comendo. Aí, ó, gente, eu fiz aqui a capa do galão de água. E o cliente não queria uma capa de galão de água, gente. O cliente queria um suplazinho pra colocar só em cima ali, ó. Da parte redonda do galão. Ele não queria que cobrisse o galão, ele queria... Ô, gente, na hora assim me deu um desespero, porque eu falei, gente, eu não acredito nisso. Mas não foi erro meu, tá, gente? Foi erro dele, porque ele falou pra mim que queria uma capa de galão. Ah, eu quero uma capa pra colocar aqui no galão. E aí quando eu mandei o negócio já pronto, ele pegou e falou assim: não, mas não é isso não, é uma capazinha pra colocar só aqui em cima na rodela. Gente, na hora assim me deu um desespero. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu já fiz o negócio, gente, oh meu Deus, tá indo prejuízo. Mas não é prejuízo, eu vou tentar vender, né, pra outra pessoa. Eu vou deixar aqui na pronta entrega. Tô esperando um galão de água daqui de casa esvaziar, pra eu poder pegar e colocar no galão, e colocar a capa no galão pra poder conseguir tirar foto, né? Porque tirar foto desses negócios assim... Você babou, foi? Babou a sandália. Caio, você me dá? E aí tirar foto dele assim, puro, né? Vai ficar estranho. Na hora que a gente tirar a foto com a finalidade dele, ele vai ficar melhor. Aí, gente, é o seguinte. Eu já terminei, graças a Deus, terminei o Isoplas. Então eu tenho aqui. Só que eu ainda vou arrematar, mas eu já vou arrematar agora, tá? Eu tava passando os fios atrás pra poder ir escondendo os nós. 2, 4, 5. Jesus, cadê o outro? Jesus do céu, meu Deus. Não faz nada disso comigo. Fala. Esther, dá licença rapidinho. Gente, peraí, deixa eu ver onde é que eu coloquei o outro. Porque são 6. Gente, um mini infarto. Um mini infarto aqui. Porque eu já tava achando que eu tinha feito 5. Mas não, gente, eu fiz 6 mesmo. Tá aqui, ó. 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então eu já fiz aqui 6 peças. Aí, gente, eu fiz essas 6 peças. E eu vou trazer aqui pra vocês quanto que eu tive de gasto pra gente poder ter uma noção e vocês verem o que, é que vocês acham da questão da precificação. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu fiz no computador uma planilha pra poder trabalhar melhor. Deixa eu tirar isso aqui, né? E o ateliê tá uma zona, viu, gente? Tá bagunçadão. Então, aqui, ó. Eu fiz aqui uma planilhazinha. E aí, quando eu vou parar de ficar anotando no caderno, porque eu fico fazendo muita conta. Isso atrasa muito, tira muito tempo. Então, ontem tirei um tempinho aqui, 1h30 mais ou menos, e fiz essa planilha pra poder colocar a questão dos gastos e tal. Você tá fazendo o quê? Esse suplá aqui eu vendi ele a R$35 a unidade. Mas como teve a taxa da maquininha de cartão, eu já coloquei aqui o valor de venda como R$30 a unidade. Mãe, você tá fazendo... Aí eu já coloquei aqui o valor de venda como R$30 a unidade. Que dá o valor de R$180, que é o que vai receber do cartão. Tô trabalhando. Então, eu fiz as pesagens aqui. E eu vou estar... Deixa eu Mãe, fechar essa você caneta. tá trabalhando? Tô, Esther. Então eu vou fazer aqui, ó, a pesagem com vocês. Vou abrir aqui a calculadora. É que você tem aqui um negócio que quebrou. E eu sei que desse... Quebrou. É de Bernardo, Esther. Quebrou. Eu sei aqui, ó, que eu gastei um total de É que você tem 189 atrás. gramas em um suplá desse daqui, tá? E aí eu vou diminuir com a quantidade dos dourados que eu utilizei. Foi um total de 9 gramas para o dourado fino e 9 gramas para o dourado mais grossinho, tá? Então aqui, ó, dá um total de 171 gramas por cada suplá. Então eu vou colocar aqui, ó, vezes
0,30, dá um total de R$ 5,13. Que era pra botar mais um zero aqui, eu esqueci, tá, gente? Aqui o meu quilo sai em média a 0,030 centavos. Eu acho que nem é centavos o nome, mas vocês entenderam que tem mais uma casa decimal aqui. E então dá R$ 5,13. Deixa eu colocar aqui, ó. 5,13. Por quê? Porque eu coloquei aqui pra a minha tabela contar quando eu trabalhar só com barbante, tá? Então, como aqui eu trabalhei com o dourado, a parte, então eu vou estar calculando a parte. Então, eu pago, o dourado vem 100 gramas, né, no cone, e eu pago R$ 22. Então, 22 dividido por 100 dá 22 centavos. E aí eu vou multiplicar por 18, porque independente de ser o slim ou de ser o grosso, o valor que eu pago aqui é o mesmo. Então, vai ser a mesma grama. E como eu usei 9 do fino e 9 gramas do grosso, mas eu economizei bastante, porque se eu fosse fazer ele todo com o grosso, eu tenho certeza que eu gastaria pelo menos umas 30, 40 gramas do fio encanto. Então, com o fio fino, eu consegui economizar bastante. E aí dá um total de R$ 3,96. Eu vou colocar aqui agora um mais e vou somar com os R$ 5,13 do material do barbante. Então, eu gastei um valor de R$ 9,09 de material que eu utilizei para fazer cada suplá desse aqui. Então, vamos multiplicar esse valor por 6, porque foram 6 peças. Então, eu sei que eu gastei esse valor aqui, ó, de material, R$ 54,54. Eu vou colocar aqui, ó, na minha produção, kit 6 peças, turco luxo. Turco luxo. E vou colocar aqui a cor, marrom. E o tamanho, 42 centímetros de diâmetro. O peso total aqui das minhas peças dá um valor de... Deixa eu abrir aqui. Foi quantas gramas? 189 vezes 6. Dá 1,134 kg. E aí eu vou calcular, ó, tá vendo? E aqui ele já entrou aqui pra mim, ó, o valor do meu custo. Não sei se dá pra vocês verem direito, porque eu tô mostrando assim, mas eu não sei como é que eu consigo gravar a tela desse computador. E aí ele já calcula aqui automático, só que tem uma questão. Como eu tive o gasto do encanto, então o valor aqui que tá multiplicando esse valor tá sendo pelo valor do meu barbante. Então eu vou estar deletando aqui nesse e vou colocar o valor que a gente fez na calculadora, que é 54,54. Então eu sei que desse meu suplá aqui, no valor... Foi o anúncio? Toma. Obrigado. Tô aqui, fazendo uma coisa. Tá certo. Então eu sei aqui, ó, que eu vendi por 180 já, tirando o valor do cartão. Se a pessoa tivesse pagado no Pix, teria 210, tá, gente? Mas como eu tô começando, eu tô oferecendo essa questão do cartão de crédito sem juros pra poder ter um atrativo a mais. E nesse momento, pode ser um pouquinho de perda, talvez, algumas pessoas considerem, mas eu considero como uma forma de fidelizar alguns clientes. E aí depois, em vez de tirar a questão do cartão sem juros, eu posso aumentar um pouquinho o valor da peça para poder quebrar essa questão do valor da taxa do cartão. Então é uma estratégia que eu estou utilizando porque eu estou começando, né? Então eu estou procurando algumas estratégias que me ajudem a vender mais. E aí, ó, ficou com um custo aqui de 54,54. Aí ele já calcula aqui, ó, o meu valor de margem de lucro ficou de R$ 18 em cima desse daqui. E essa margem de lucro, ela vai se juntar ao valor do custo para eu guardar e esse valor aqui vai ser para quando eu precisar fazer alguma compra para aqui pro ateliê, né? A margem de lucro vai ser para comprar embalagem, comprar essas coisas. E o meu salário vai ficar 107,46. Então aqui também, aqui embaixo, ó, na minha tabelinha, ela já soma aqui, ó, o valor do salário dessas duas peças que eu fiz. Ô, gente, eu coloquei no lugar errado. Oh, Jesus, peraí. E não era pra eu ter colocado aqui, que aqui é da pronta entrega, ó, de encomenda é cá embaixo, que ódio. Deixa eu passar cá pra baixo. Kit. Não, eu vou ter que voltar, sabe por quê? Mas depois eu faço isso. Aí, ele já vai somando aqui, ó. Então eu sei que eu vendi o total, aí vai aparecer aqui o total do que eu vendi. No caso, 180 mais R$ 10, que foi o paninho de botar em cima, que eu fiz um treco pequenininho assim, cobrei R$ 10, dá 190. E ele vai somando. Então ele soma tudo que eu fiz aqui de encomendas, vai somar todos os valores de peças da pronta entrega, mas eu sei que o que eu devo levar em consideração não é isso que tá aqui, e sim o que tá aqui nessa tabela aqui do lado, em relação a valores na minha conta. Por quê? Aqui, ó, tem as peças que foram vendidas. Então, vendas do mês, tá? Então aí aqui tem, ó, um mini trilho que eu vendi, mais um mini trilho, e tem a questão aqui também dos custos do lucro. Então, é em cima desse valor aqui que eu vou separar. Então aqui eu fiz pra eu poder ter uma noção de, tipo assim, quanto que eu gastei de material e tal, mas às
às vezes acontece de eu não conseguir vender essas peças da pronta entrega no mês. Então, quando acontecer isso, eu vou saber que eu fiz aquelas peças. E aí aqui vai ser um controle, porque se eu chegar a vender essas peças nos meses subsequentes, eu já tenho uma anotação de quanto que me custou. Então, eu só vou copiar e colocar ela na venda do mês. Só vou transferir para a venda do mês. E aí eu já vou saber quanto foi que eu vou ter que separar após essa venda de margem de lucro, de custo e tal. Deixa eu virar aqui pra vocês agora. Demorei, não foi? Expliquei muita coisa. Eu espero que vocês tenham entendido. Gente, na época que eu trabalhava CLT, eu usava muito computador, né? Então eu mexia muito com planilha, com essas coisas. Então eu sei fazer assim rápido e eu gosto. Então eu falei bem assim, ó, quer saber de uma? Eu vou trazer isso pra aqui, pra dentro do meu negócio, porque eu acredito que isso vai me ajudar. Porque como eu tenho um computador aqui disponível, então isso vai me ajudar. Vai me ajudar a manter uma organização financeira, né? Então, aí vai me ajudar, gente, a manter uma organização financeira. Por quê? Eu fiz um vídeo pra vocês esses dias falando em relação a como fazer essa organização financeira. Só que eu sempre fazia ela de forma manual, que no caso a mão com o caderno. E eu tenho percebido que se torna um pouco cansativo a gente ficar peça a peça, anota a peça, pega a calculadora e faz. Sendo que a gente tem um recurso que pode fazer isso por nós, que no caso é o recurso da tecnologia hoje, né? Que é o computador, o Excel. Ele faz todo esse trabalho pra gente se a gente já tiver... O celular começou a travar e a câmera tava horrível. Aí eu peguei, pausei, vou falar de novo aqui. E aí, esse recurso aqui, ele vai fazer pra gente essa função de já calcular tudo automaticamente e já é como se fosse um sistema. Então aí já vai deixar tudo certinho. E aí, como eu já fiz aqui as fórmulas, tudo bonitinho, já deixei tudo configurado, a gente não gasta tempo fazendo um por um. Por quê? Porque a gente faz uma fórmula, a gente duplica ela ali na linha inteira e a partir disso, de uma fórmula que você fez, você consegue programar toda a sua coluna. E aí depois é só você pegar e ir duplicando essa planilha para poder ser os próximos meses. Então é muito mais prático e eu resolvi colocar em prática para poder ter uma organização melhor. Então até então, agora, né, a gente tá aqui, hoje são o dia 4 de maio, e eu já fiz o total de 2, 4, 6 vendas. Dessas vendas, deixa eu anotar já aqui o valor do custo, 54 e 54. Dessas vendas aqui que eu fiz, eu já fiz um total de R$ 420 de vendas. Dessas R$ 420 de vendas, R$ 112,04 foi de material que eu utilizei para poder confeccionar essas peças. R$ 38,90 é referente ao valor da margem de lucro, que eu também vou estar separando. E R$ 269,06 é o meu salário que eu vou estar recebendo no mês subsequente de junho. Quando eu entrar o mês de junho, esse valor já vai ser meu. Então, assim, o mês começou agora, em 5 dias, né? Eu já tenho esse valor. Por quê? Que está pagando no quarto. E aí eu já tenho esse valor. Então, tenho quase R$ 300 trabalhando de casa. Quê? De internet. Foi, bota lá no sofá pra não cair. Então, eu já tenho quase R$ 300 e o mês acabou de começar, levando em consideração também que eu fiquei doente. E aqui pra minha pronta entrega agora, então eu vou ter essa capa aqui de galão de água, que eu vou só esperar o meu galão secar, já tá quase secando. E vou estar arrematando essas peças aqui pra entregar, mas essas peças já estão pagas, tá? Nesse suplá aqui. Depois você me diz o que é que você achou. Se você acha que eu vendi muito barato e eu deveria ter colocado um valor a mais, ou se essa estratégia de vender um pouco mais em conta pra poder começar tá legal. E aí é o seguinte. Então é o seguinte. Aí eu tenho aqui também esse tapete que eu ainda não vendi, que é o pétala. O marrom ficou aqui, tá? Mas o outro eu já vendi. Ah, tá. Ele tá ali. Já vendi, já recebi também. E vocês lembram que eu falei pra vocês em relação aos mini trilhos, que aqui o pessoal achou pequeno? Eu percebi que o pessoal aqui tem muito mesa de 6 lugares, então acho que por isso que acharam pequeno. Então, o que é que eu vou fazer com isso daqui, gente? A igreja tava pedindo pra fazer uma rifa. Então, vou doar eles pra poder fazer a rifa em prol da igreja. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho essas peças aqui. Esse daqui também eu não cheguei nem a postar direito, a gente só postei a foto dele, mas não cheguei a divulgar pra vender. E eu vou estar doando essas peças aqui pra igreja, tá? Eu não faço isso direto, tá, gente? Eu vou estar doando porque eles me pediram, né, pra poder fazer a rifa. E a gente também tem que abençoar, né? A gente não pode só querer ser abençoado também, a gente tem que abençoar, por mais que seja o meu trabalho e tal. Mas não é algo que a gente faz direto nem o tempo todo. Então, eu não vejo algo de mal nisso. Então, eu vou estar colocando, ó. Tem esse daqui, o vermelho, o azul e o rosa, tá? Então, vão ser 5 peças. E aí, eu vou colocar como 5 prêmios. Então, depois eu vou montar a rifa pra a menina começar a vender.
E aí vai ser 5 peças e 5 prêmios. Esse daqui não vai, tá, gente, pra parte da rifa. Esse tapete aqui é muito trabalhoso. E esse tapete aqui, só dele aqui, eu gastei cerca de R$16 de material. Então eu não tenho como pegar e dar esse daqui porque ele é trabalhoso. Eu dei aquelas peças que são peças mais simples, menos custosas. Mas, como elas vão estar saindo aqui do meu ateliê e elas entraram na questão da produção, eu vou estar depois abatendo elas, o peso delas, o material. Mas não vou estar cobrando a mão de obra, tá? Só vou estar tirando o material delas. E vou estar diminuindo aqui do meu salário, já que sou eu que estou dando e não a minha empresa. Aí eu vou estar diminuindo do valor aqui do meu salário e vou estar colocando para o custo. Então essas peças vão entrar, tá? No custo, mas eu não vou tirar nem margem de lucro e nem nada delas. Eu vou só tirar realmente o valor do material para poder estar repondo o material depois, tá bom? Então é isso. Eu ainda tô meio borocochô, meio zumbudinho aqui, porque eu ainda tô. A minha voz ainda tá cansando. Tanto que eu comecei a falar com vocês, já tossi algumas vezes, né? Porque quando eu começo a falar muito, eu tô tossindo. E aí, gente, eu tenho aqui também, pra entrar aqui ainda nessa conta, os 15 panos de prato, que eu fiz esses 15 panos de prato. E eu tenho que colocar ele aqui ainda. É porque eu não coloquei. Não. Eu não coloquei ele aqui ainda porque eu ainda não entreguei, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte, comenta pra mim, por favor, que vocês vão me ajudar bastante. E, gente, me segue lá no Instagram. Essa semana que eu fiquei doente, eu sumi um pouquinho, mas lá no Instagram eu tô postando todos os dias. E aí eu tô postando o que é que eu tô fazendo e tô postando a rotinazinha, assim, de produção. Então, no Instagram eu tô aparecendo mais. Realmente, esses dias eu não apareci porque eu não tinha nem o que postar, porque a gente tava doente. E eu não tava produzindo nada, então... Esses suplás aqui também, que eu imaginei que em 3 dias eu faria essa produção toda, eu acabei demorando basicamente 10 dias pra poder conseguir terminar. Fui fazendo tudo aos pouquinhos, e eu fazia e capotava. E então, se vocês puderem me seguir lá no Instagram, tá? É Amigo do Crochê, do mesmo jeito que tá aqui no YouTube. Eu espero que vocês possam, que vocês vão me ajudar bastante também, porque eu quero estar aumentando, né? Eu comecei de pouco tempo e eu ainda tenho uma quantidade de seguidores baixa lá no Instagram. Eu quero estar crescendo essa plataforma pra também no futuro conseguir fazer lives lá pelo Instagram. Beijos!